Nós saudamos a todos os irmãos da igreja com a graça do Senhor e desejamos que a paz de Cristo seja abundante na sua vida e na vida da sua família. Queremos fazer algumas comunicações à igreja. Amanhã, segunda-feira, teremos reunião do conselho às 19 horas na sala do conselho. Nós pedimos que a igreja esteja orando em favor desta reunião e há assuntos importantes para a vida da igreja e, por que não dizer, que nos alegram e abençoam a vida da igreja. Estamos retornando aos trabalhos da igreja. Hoje pela manhã recomeça o culto e as atividades na congregação Monte das Oliveiras. No dia 29 de janeiro, recomeça as atividades religiosas nas igrejas de Alto Jequitibá. Então, no dia 30, terça-feira, nós teremos o estudo bíblico na congregação de Poço Danta. No dia 1º de julho, quarta-feira, teremos o estudo bíblico na congregação Betel. E dia 5 de julho, nós teremos os cultos aqui na sede. No dia 5, às 9 horas, será realizada a classe de catecúmenos. Os irmãos que estão inscritos e outros que desejarem participar desta classe, faça a sua inscrição e às 9 horas do dia 5, um dos pastores estará dando a aula de catecúmenos. Nós não teremos, por enquanto, a escola dominical para as outras classes. Às 10 horas será o culto da manhã e às 19 horas o culto da noite. Será o mesmo culto, então os irmãos que vierem pela manhã não venham à noite. Nós precisamos ter um espaçamento de 2 metros entre as pessoas, entre os bancos. Então nós teremos um número limitado de pessoas participando dos nossos cultos. Nós pedimos também a oração da igreja em favor da reforma do nosso templo. Já está em andamento a reforma do telhado, a troca de telhas, de calhas. Parte da iluminação da igreja está sendo também reformada e está sendo preparado o templo para a pintura. Contamos com as suas orações e com a sua contribuição. Nós convidamos os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo 24. Assim diz a palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nós vamos adorar a Deus cantando o hino 16, louvor a Deus. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar.
porfia. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Vamos orar. Nós te adoramos, ó Deus, Criador dos céus e da terra, Deus provedor e protetor, dono de todas as coisas, sustentador do universo e sustentador das nossas vidas. A ti exaltamos, a ti engrandecemos, a ti bendizemos. O Senhor é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Recebe, ó Deus, o culto que prestamos ao Senhor. Nos unimos a muitos irmãos em diversos lugares para buscar a tua presença, para levar a nossa voz até o teu trono de graça. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe neste momento de comunhão com o Senhor, de adoração ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir o cântico Deus, somente Deus, através do conjunto Êxodos. Somente Deus,
Nós estamos gratos a Deus pela vida de irmãos que estão completando mais um ano de vida. O Salmo de número 103, versículos 1 e 2, assim diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Alguns irmãos estão completando nesta semana mais um ano de vida. Dia 21, irmã Delta Gripe Sattler, 22, Ildefonso Heder Werner, 23, Neuci César, 24, João Batista Vicente, Marcele da Silva Knupp, 26, Cristiano de Oliveira, Deusdete Joaquim de Melo Filho, Lucimara Gripe Loubach Alves Oliveira, Vinícius Emerique Arruda, 27, Beatriz Cardinote César de Faria, Cláudio Cristiano de Faria Knupp. Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós vamos louvar a Deus com o hino 58, que é um hino de consagração da nossa vida ao Senhor. E logo a seguir o reverendo Paulo estará orando, agradecendo a Deus, intercedendo em favor dos irmãos. A minha vida com seus bens provém de ti, Senhor. Saúde, veste, abrigo e pão são dons do teu amor. Oh, não permitas, Pai de amor, que aquilo que me dás eu ouse incauto desviar em causas vãs ou más. Não deixes que meu coração se engolfe no prazer e no fluir de muitos dons eu venha te esquecer. Mordomo teu eu quero dar à igreja em proporção a quantas bênçãos recebi de tuas próprias mãos. Aceita minha oferta, Deus, e bênçãos da-me a flux. Sim, dá-me sempre o que ofertar a causa de Jesus. Oremos, irmãos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti para agradecer-te, louvar-te e bendizer-te pelas Tuas misericórdias que se renovam para conosco a cada manhã. Te agradecemos, ó Deus, neste instante, de maneira muito especial, pela vida destes irmãos que estarão completando mais um ano de vida no decorrer desta semana. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado estes teus servos e servas. Muito obrigado, ó Pai, porque eles têm experimentado o cuidado especial do Senhor. Muito obrigado por mais este ano, Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus, nós o buscamos para interceder por estes irmãos, para suplicar, ó Pai, que segundo a Tua misericórdia e graça, as Tuas mãos continuem estendidas sobre a vida de cada um deles, para abençoá-los com saúde física, com vigor espiritual e com todas as condições para que eles prossigam a sua caminhada, vivendo por modo digno
do Senhor e para o inteiro agrado do Senhor. Que muitos outros anos sejam acrescentados à existência destes teus filhos, e que assim, ó Deus, eles possam avançar, vivendo sempre no temor do Senhor e andando nos teus caminhos. É a nossa oração, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, que temos experimentado a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Tivemos neste ano enchentes em nossa cidade e região, e temos visto como o Senhor é um Deus bondoso, que provê o necessário para as nossas vidas. Estamos vivendo este tempo de pandemia, mas o Senhor também tem nos abençoado. O Senhor tem provido sustento para as nossas vidas. Por isso nós te damos graças. Te louvamos, ó Deus, pela reforma que está sendo feita em nossa igreja, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela graça maravilhosa do Senhor. Nós te louvamos e nós te engrandecemos. E pedimos que o Senhor abençoe cada família da nossa igreja. Abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que têm familiares passando por enfermidades ou passando por aflições, e visite-os com a tua graça e o teu poder. Agora, Senhor, fala aos nossos corações, através da tua palavra, para que tenhamos um coração humilde, rendido, consagrado, aberto para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eliza Davidson Rockefeller era a mãe de John Davidson Rockefeller, um dos homens mais ricos de todos os tempos. Ela era uma mulher que veio de uma família modesta, mas uma mulher crente, muito piedosa. Frequentava a igreja batista. O seu marido era um homem que tinha uma vida ímpia, uma vida sem Deus. Mas esta mulher procurou instruir e educar os seus filhos no temor do Senhor. John Davidson Rockefeller era o segundo filho, e aos 6 anos de idade a sua mãe deixou para ele 3 recomendações, 3 coisas importantes. Ela disse: apoie sempre os projetos do pastor da igreja. Segundo, sente no primeiro banco da igreja, para você aprender tudo o que puder da palavra de Deus e receber a bênção de Deus através do pastor. Terceiro, dê o dízimo de tudo que você ganhar. John Davidson Rockefeller obedeceu a sua mãe. Foi um homem crente, foi um homem abençoado, foi um homem que recebeu uma grande sabedoria de Deus. Durante 42 anos este homem figurou como o homem mais rico do mundo. A sua fortuna, se fosse calculada hoje, alcançaria quase 400 bilhões de dólares.
3 vezes mais do que o homem mais rico da atualidade. Mas este homem foi marcado pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. Com a sua riqueza, ele construiu 4.948 templos, 12 universidades, inúmeros asilos, museus, bibliotecas, entidades de assistência social. No seu primeiro emprego de $50, trouxe o dízimo à igreja e passou a dar 6% de ajuda à assistência social e depois aumentou para 10%. John Rockefeller vivia segundo o ensino de John Wesley: ganhe tudo que você puder ganhar, salve quantas pessoas forem possíveis salvar e doe tudo quanto for possível dar. Todos sabem que este homem, ou muitas pessoas sabem, que ele foi o homem mais rico do mundo, mas poucas pessoas sabem que também foi um dos mais generosos do mundo. Ele deu aproximadamente 50% de tudo que ganhou para várias entidades. Certa vez ele ajudou um homem negro a comprar a liberdade da sua esposa. No final da sua vida, muitos jornalistas iam à Igreja Batista para tentar entrevistar John Rockefeller, mas muitos não conseguiam entrevistá-lo porque ele chegava meia hora antes de começar o culto e sentava lá na frente para ouvir a palavra de Deus. E era uma igreja muito grande. Este homem foi um dizimista fiel, e isto figura nas informações que encontramos na enciclopédia digital. Um homem que foi abençoado por sua fidelidade. No texto que nós lemos, nós vemos a oposição ao ministério de Jesus quando ele entrou em Jerusalém. Jesus pregava abertamente a palavra de Deus no templo, e Jesus estava incomodando com a sua entrada triunfal os herodianos e os fariseus. Jesus foi aclamado como rei dos judeus em sua entrada triunfal. E os herodianos, que tinham a Herodes Arquelau como rei, que foi autorizado pelo Senado romano, ficavam incomodados de ver a popularidade de Jesus aclamado como rei. Mas os fariseus também ficavam incomodados, porque o povo aclamou Jesus como rei, mas aclamou também como filho de Davi, como o Messias. E isso trazia também bastante perturbação aos fariseus que rejeitavam a Jesus como Messias. Os herodianos, que eram entreguistas, que entregavam os judeus para o Império Romano, que tinham uma vida ímpia, que se associavam com a imoralidade, com a corrupção e a esperteza política, eram odiados pelos fariseus. Os fariseus, que eram rigorosos em suas tradições, que rejeitavam a Jesus, eles resolveram se unir com os herodianos em oposição a Jesus, esquecendo as suas diferenças para rejeitar alguém que consideraram um inimigo. Fariseus e herodianos armaram uma armadilha para Jesus e resolveram perguntar a Jesus o que ele achava do imposto que era pago ao Império Romano. Essa era uma pergunta que tinha por objetivo deixar Jesus em uma situação difícil. Se Jesus dissesse que era contra o imposto, ele seria condenado pelo Império Romano. Mas se dissesse que era a favor do imposto, a maioria das pessoas pobres que o admiravam iam ficar descontentes com Jesus, e isto iria acabar com a sua popularidade. Quando eles fizeram esta pergunta, Jesus disse a eles: me mostre um denário para eu ver. Eles mostraram. Jesus perguntou: de quem é esta efígie? E eles disseram: de César. Então Jesus disse: então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Com isto, amados irmãos, Jesus estabeleceu um princípio muito importante para as nossas vidas sobre
o governo civil e o governo espiritual. Dai a César o que é de César. Os judeus tinham dificuldades com o Império Romano, porque achavam que pagar imposto e usar a moeda era dar honra a César, honra a uma divindade pagã. Mas os judeus, eles recebiam alguns benefícios do Império Romano. Eles podiam se reunir nas sinagogas, eles tinham proteção e segurança para se reunir, e se houvessem conflitos, eles podiam recorrer ao Estado para resolver os problemas de conflitos. Os fariseus tinham um problema com a imagem, por ser uma divindade pagã, mas Jesus, quando disse, dai a Deus o que é de Deus, lembrou aos judeus que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tinham obrigação para com o Estado, tinham obrigação para com Deus. Com isto, Jesus está ensinando algumas responsabilidades do cristão. Em primeiro lugar, o cristão tem responsabilidades para com o Estado. Dai a César o que é de César. Há 3 coisas, amados irmãos, que Jesus não disse, mas que nós vemos muitas vezes as pessoas argumentando para não cumprir os seus compromissos civis. Jesus não disse, pague o imposto somente se o governo for justo e não houver corrupção. Jesus disse, dai a César o que é de César, e disse que Herodes era uma raposa. Sabia que ele era corrupto, que ele era ímpio, mas mesmo assim, sabia que César também era ímpio, mas mesmo assim Jesus disse, dai a César o que é de César. Jesus não disse, cumpra os seus compromissos apenas se o governo estiver beneficiando o povo. O povo muitas vezes sofre. O povo da nossa época tem mais benefícios do governo do que nos dias de Jesus. Nós temos proteção nos nossos dias de uma aposentadoria, ainda que achemos que ela seja pequena, mas ela ajuda, ela beneficia. Nós temos benefícios de obras públicas que são feitas na cidade e na zona rural. Nos dias de Jesus havia muito menos benefícios do que nos nossos dias. Jesus não disse, dai a César o que é de César, somente se a igreja não for perseguida pelo Estado. Mas os discípulos de Jesus foram perseguidos. Pedro foi preso e açoitado injustamente. Tiago morreu ao fio da espada. Paulo foi açoitado e foi preso injustamente, e a igreja primitiva foi perseguida. Jesus nos ensina que temos que cumprir nossas responsabilidades com o Estado. Deus estabelece um governo civil, amados irmãos, para o nosso benefício, e nós, de qualquer maneira, temos responsabilidades para com o Estado. Que tipos de responsabilidades? Temos a responsabilidade de pagar os nossos impostos corretamente. Às vezes pensamos assim, mas há tanto desvio, há tanta corrupção, há tanto mau uso dos recursos públicos, pagamos tanto e recebemos pouco benefício. É verdade, mas Deus é justo. Não cabe a nós fazermos justiça com as nossas próprias mãos. E Deus faz justiça, até mesmo através da injustiça humana. Nós lemos na Bíblia que Davi pecou, Davi adulterou, e Davi mandou matar Urias. E Deus fez justiça através da injustiça do seu filho. Seu filho Absalão quebrou o 5º mandamento, não honrando a seus pais. Quebrou o 6º mandamento, matando o seu irmão. Quebrou o 7º mandamento, cometendo adultério com as concubinas de Davi. Quebrou o 8º mandamento através de um golpe de Estado, roubando a realeza do seu pai. Quebrou o 9º mandamento, dizendo falsidades. Quebrou o 10º mandamento através da cobiça. E Deus fez justiça
contra Davi, que pecou contra Deus através da injustiça do seu filho Absalão. Mas ele pagou com a vida pela sua injustiça. Nós devemos, amados irmãos, pagar corretamente os nossos impostos. E aqueles que são fiéis em serem honestos e justos têm a bênção de Deus no seu trabalho, nas suas atividades. Nós devemos honrar os governantes. O apóstolo Pedro diz: honrai ao rei. Rei que foi injusto para com ele, que permitiu injustiça contra ele, contra a igreja de Deus. Ele está falando isso no tempo de Nero, que era louco, que mandou matar a mãe, que mandou matar muitos parentes, que botou fogo em Roma e acusou a igreja de colocar fogo. Nós, amados irmãos, podemos discordar das nossas autoridades, mas nós não podemos zombar delas. A Bíblia manda respeitarmos as autoridades. As autoridades são instituídas por Deus. Nos entristece muito que muitas vezes nós vemos pessoas que têm uma opinião mais à direita zombando daqueles que são da esquerda, e pessoas da esquerda zombando daqueles que são de direita. O cristão não pode compactuar com a zombaria. Pode e deve ter as suas convicções ideológicas e políticas, mas não deve desonrar, desrespeitar, não deve zombar daqueles que são instituídos por autoridade, porque a Bíblia diz que eles são ministros de Deus para executar a vontade de Deus. Se eles não executam a vontade de Deus, Deus vai acertar, Deus vai julgar a vida deles. O cristão deve interceder pelas autoridades. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Éfeso, por intermédio de Timóteo, a interceder pelas autoridades. Ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Por que a igreja deve interceder pelas autoridades? E Paulo diz: para que tenhamos vida mansa e tranquila. Não apenas a igreja, mas a população. Em segundo lugar, para vivermos com piedade e respeito. Em terceiro lugar, porque isto é bom, agrada a Deus, quando nós intercedemos pelas autoridades. O cristão tem responsabilidade para com o Estado, e ele deve cumprir a sua responsabilidade. Se há injustiça da parte do Estado, cabe a Deus, e Deus é justo, amados irmãos, ele age. Em segundo lugar, o cristão tem responsabilidades para com Deus. Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus. E a pergunta é: o que é que nós devemos dar a Deus? Em primeiro lugar, nós devemos dar glória somente a Deus. O Salmo 96:7 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Vejam o verbo que o salmista usa: tributai, pagai tributos. Pagamos tributos ao Estado, devemos pagar tributos a Deus. Deus cobrou tributos até dos ímpios, quando Belsazar fez uma festa carnal, caríssima, para os seus nobres e príncipes, e mandou trazer os utensílios do templo. Dedo de Deus escreveu, Daniel veio interpretar e disse: pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus falou para Belsazar: Belsazar, você gastou rios de dinheiro para zombar de mim, para zombar de Deus, usando os utensílios sagrados da casa de Deus. Você está em dívida com Deus. Infelizmente, muitas pessoas gastam muito dinheiro com seus prazeres, com outros deuses, com as coisas do mundo, e não investem em nada no reino de Deus. E a mão de Deus pesa por estas coisas, amados irmãos. Nós devemos tributar glória a Deus.
Pagamos tributo ao Estado que exerce o governo civil. Deus exerce o seu governo civil através das autoridades que ele institui, que são ministros de Deus. Deus exerce governo espiritual sobre o povo através da igreja, através dos líderes espirituais. Então a igreja deve pagar tributos ao Estado, às pessoas da igreja, e a Deus através da igreja. Muitas pessoas zombam da igreja por causa dos dízimos e das ofertas. E, infelizmente, alguns crentes ficam incomodados quando se fala desse assunto na igreja. Se sentem constrangidos, como se fosse até errado ou meio pecaminoso falar desse assunto. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, não tem problema com isso. Deus fala abertamente sobre a contribuição na casa de Deus. E nós lemos na palavra de Deus que Abraão trouxe o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Veja que Abraão não foi ao templo onde Melquisedeque oferecia sacrifícios ao Senhor. Uma vez apenas, Abraão esteve com Melquisedeque e ele trouxe o dízimo, não para o benefício do templo, não para o benefício propriamente de Melquisedeque, que era rei e certamente era riquíssimo, mas em um ato de adoração, em um ato de consagração a Deus, em um ato de fé, de confiança na provisão e na providência de Deus. A Bíblia diz que Jacó prometeu dar o dízimo de tudo que ele recebesse das mãos do Senhor. Abraão e Jacó, dizimistas antes da lei. Muitos falam assim: mas o dízimo é da lei, vivemos no tempo da graça. Mas Abraão e Jacó foram antes que a lei de Deus fosse dada por Moisés. Veio Moisés, estabeleceu a lei do Senhor, em que os dízimos são santos, são sagrados, consagrados ao Senhor e usados para a manutenção dos sacerdotes e levitas que servem ao Senhor e que intercedem a Deus em favor do povo. Veio o profeta Malaquias e trouxe uma palavra muito dura para o povo em seu tempo, chamando aqueles que não traziam os dízimos e as ofertas de ladrões, que roubavam ao Senhor. Por causa disso, nos dias de Malaquias, 5º século antes de Cristo, muitos levitas foram para os campos plantar e exercer outra atividade, porque não estava tendo manutenção na casa do Senhor. Mas e o Novo Testamento? O que diz a respeito disso? O que Jesus diz? Jesus disse que não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. Jesus amaldiçoou os fariseus, porque davam o dízimo do cominho, da hortelã, e não exerciam a justiça e a misericórdia para com o povo. Mas Jesus disse: vocês devem tanto dar o dízimo, como devem exercer a justiça, a misericórdia e a fé. Deus estabeleceu a contribuição na casa do Senhor para a manutenção da obra de Deus, amados irmãos. Deus, ao estabelecer, ele também fez promessas maravilhosas. O profeta Malaquias disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai, ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Muitos querem que as janelas dos céus estejam abertas, mas não confiam em Deus para trazer a sua contribuição de fé na casa do Senhor, para consagrar a sua vida e os seus bens ao Senhor. Jesus aplicou o primeiro mandamento: não terás outros deuses, dizendo: não podeis servir a Deus e as riquezas. E o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
A contribuição que fazemos na casa do Senhor, trazendo nossos dízimos, trazendo a oferta para a construção, a oferta para missões, a oferta de socorro aos necessitados, a oferta de gratidão a Deus. É uma maneira de nós combatermos a idolatria, é uma maneira de nós combatermos o amor ao dinheiro, é uma maneira de nós vivermos sob a proteção, sob a confiança da provisão do Senhor nas nossas vidas. Eu desafio os irmãos, seja um dizimista fiel, contribua espontaneamente na casa do Senhor. Quando for pedido aqui uma oferta para socorrer um necessitado, dê a sua oferta, pode ser bem pequena, mas tenha essa disposição de sempre ter a mão e o coração aberto para servir ao reino de Deus. Se você for fiel no dízimo e na oferta, você não será tão rico como John Rockefeller. Deus abençoa alguns com muita riqueza e generosidade, mas Deus abençoa também irmãos muito pobres, que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Em uma igreja lá em Rondônia havia uma irmã viúva de 82 anos. A igreja pequena resolveu todo mês enviar meio salário mínimo da verba da tesouraria da igreja para o sustento de um missionário na tribo Yanomami. E o pastor da igreja, em um culto que aquele casal de missionários estava na igreja, desafiou os irmãos a contribuírem com mais meio salário mínimo. Naquele ano o salário mínimo era R$70. A igreja votou R$35 mensais para o missionário, e o pastor da igreja fez um desafio que cada irmão desse R$1, e assim a igreja pequena, 35 irmãos poderiam completar o meio salário mínimo. Quem quisesse dar mais poderia dar, e ao final do culto o irmão disse que daria R$5, outro que daria R$10. E uma viúva bem pobre da igreja, que era dizimista fiel, trazia o seu dízimo todo mês à casa do Senhor, disse ao pastor: pastor, eu vou dar R$2, que R$1 é tão pouco. E o pastor foi tão feliz para casa naquela noite, com aquela atitude daquela irmã viúva, que muitas vezes passava muitos apertos com a conta da farmácia, mas que não se soube de dívida daquela irmã na cidade. E quando o pastor ia visitá-la, ela falava: eu precisei de um dinheiro emprestado para pagar o gás. Uma pessoa da igreja falou: não, a senhora fica para a senhora, precisei de um dinheiro emprestado para pagar uma conta. A irmã falou assim: eu vou pagar. E todos os meses alguém ajudava espontaneamente aquela irmã que era fiel ao Senhor. Eu quero desafiar você, irmão, a ser honesto com Deus e honesto para com o Estado. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A palavra de Deus diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Diz mais: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. Nós glorificamos a Deus quando nós cumprimos os nossos compromissos, as nossas responsabilidades para com o Estado, porque através do Estado Deus exerce governo civil sobre o povo. Ele institui e estabelece autoridades como ministros de Deus para governar. Nós glorificamos a Deus quando cumprimos as nossas responsabilidades para com Deus, através da igreja, porque através da igreja Deus exerce o seu governo espiritual sobre o seu povo. Se você tem passado por algumas dificuldades e algumas aflições financeiras, não importa se é pobre ou se é rico, se tem muitos bens ou se tem poucos, seja honesto, cumpridor dos seus deveres com relação ao Estado. Não se importe se o Estado aplica mal os recursos. É seu dever cumprir os seus compromissos com o Estado. Seja honesto em seu relacionamento com Deus.
e leve as suas aflições, as suas dificuldades, as suas tribulações ao altar de Deus, ao trono da graça de Deus. Confie nele e o mais ele fará. Deus abençoe, Deus fortaleça a sua vida, Deus sustente e supra a sua família. Amém. Nós vamos ainda louvar a Deus, cantando o hino de número 17, Deus seja louvado. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te louvamos pela provisão do Senhor nas nossas vidas. Temos mais do que precisamos, recebemos mais do que merecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus abundante, o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é um Deus abençoador. E muitas vezes, quando passamos pelas dificuldades, pelas aflições, o Senhor quer nos ensinar a bondade do Senhor através de milagres de providência e de provisão na nossa vida. E nós te louvamos porque o Senhor nunca nos desampara. O Senhor é um Deus fiel, que nos protege e nos abençoa. Agora, Senhor, como teu povo, como o povo que é chamado pelo teu nome, dá-nos a determinação de sermos pessoas sinceras, honestas, corretas em nossos negócios, corretos em nossos compromissos para com o Estado, para com a nação, corretos, abundantes e com o coração disposto para servir ao Senhor, para servir a Igreja de Cristo com os nossos bens, bens do Senhor que estão à nossa disposição, com uma administração eficiente e com um coração generoso para honrar o nome do Senhor. Abençoa, Deus, cada família da nossa igreja, ó Deus, sustentando, abençoando e dando alegria em servir ao Senhor. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão enfermos, visitando-os com a tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção apostólica. E que a graça do Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja convosco hoje e sempre. Amém.